Então, Gênesis capítulo 11, se você achou, vou pedir para que se coloque de pé. Vamos ler apenas do verso 1 até o verso 9. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com bastante fé e atenção nesse momento. Em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez. Santo Espírito, Senhor e vivificador do teu povo, pedimos que o Senhor venha nos iluminar nessa noite. Iluminar o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra e para que sejamos capacitados a viver por meio dela. Em nome do seu Filho Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Podem se sentar? Então, estamos chegando ao fim da nossa série em Gênesis. Os primeiros 11 capítulos que nós passamos aí alguns meses estudando, refletindo, toda a variedade, toda a riqueza que o livro de Gênesis traz para nós em diversos temas que são abordados e que são fundamentais para a nossa compreensão e para a formação da nossa cosmovisão cristã, da nossa compreensão do mundo, de quem nós somos, por que nós existimos, por que estamos aqui, qual o nosso propósito, quem nos criou, para onde estamos indo, como devemos nos relacionar uns com os outros, qual é o problema que existe no mundo e qual a solução para esse problema. O livro de Gênesis ele é fundamental, especialmente esses primeiros capítulos, porque eles estabelecem para nós aquilo que é fundamental. Basicamente, todo o restante da Escritura e da história da redenção acontece como um desenvolvimento desses primeiros acontecimentos que são descritos para nós, do capítulo 1 ao capítulo 11. E, posteriormente, obviamente, todo o livro de Gênesis também, como de todo o restante da Escritura. Mas esses 11 capítulos eles são fundamentais para nós compreendermos esses assuntos extremamente importantes e basilares para a nossa compreensão da humanidade, para a nossa compreensão do pecado, para a nossa compreensão da salvação, para a nossa compreensão de quem Deus é e como nós nos relacionamos com Ele. E nós estamos, então, agora naquele que é o último ato daquilo que poderíamos chamar de pré-história de Israel. A partir do capítulo 11, do verso 10 em diante, ao final, a gente vai ter mais uma genealogia que vai ligar 10 gerações de Noé até Abraão. Então, a história ela passa a ser afunilada e ela passa a ter o foco nessa família específica em Gênesis, de Abraão até os seus descendentes, Isaque, Jacó e José, e posteriormente sobre uma nação que provém deste homem, a nação de Israel, por meio de quem o Senhor tem a intenção de abençoar todas as nações.
Mas a última história que nós vemos é uma história que ela tem nuances um tanto quanto negativa. A gente vê Deus exercendo o seu juízo, mas a gente não vê muito a graça de Deus presente aqui. É uma história que termina em tons negativos antes de se voltar justamente para a figura de Abraão. E há um porquê, há um objetivo para que isso esteja aqui. É como se o narrador agora, Moisés, que escreveu parte substancial daquilo que é o livro de Gênesis, ele quisesse, com essa narrativa final, nos mostrar mais uma vez o tema da propagação do pecado na Terra e destacar, especialmente, como a raça humana é incorrigível quando deixada por si mesma. Parece que justamente esse último ato, essa última narrativa, é para nos mostrar como o coração do ser humano é insistentemente pecador e traz consequências terríveis para a sociedade. Deus precisa intervir mais uma vez. Deus precisa dar um jeito no pecado do homem, porque senão não haveria limites para a maldade humana. Deus precisa restringir a maldade humana. Mas talvez você conheça essa história, a história da Torre de Babel, a história de como surgiram as diversas línguas. E existe muita coisa interessante para nós pensarmos aqui sobre o que esse texto significa para nós e para a história da redenção. Então, nos primeiros versos, a gente pode separar esses versos do verso 1 até o verso 4, e depois do verso 5 até o final, e poderíamos destacar aqui o surgimento daquilo que vai ser um tema que vai se desenvolver ao longo das Escrituras, e que foi muito bem elaborado por um famoso teólogo, um dos maiores teólogos cristãos, Agostinho de Hipona, quando ele traça a diferença entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os primeiros 4 versos nos mostram justamente a criação dessa sociedade, a cidade dos homens. E no verso 1, ele já começa destacando o fato de que havia uma única linguagem, uma única língua era falada entre os descendentes de Noé. Obviamente, ele está traçando o desenvolvimento da raça humana a partir dos filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé. E ele está desenvolvendo isso. E é óbvio que esses filhos eles falavam uma mesma língua. Então, os descendentes deles continuaram mantendo essa linguagem naquele período pós-dilúvio, onde eles são chamados para, então, se espalharem na face de toda a terra. E nós vemos que essa primeira sociedade faz justamente o contrário. Eles desejam não serem espalhados. E o texto enfatiza para nós que existia apenas uma única língua falada entre eles. Porque é justamente essa linguagem única que torna possível a comunicação e a cooperação entre essas pessoas para executarem os seus projetos e o trabalho que eles tinham intencionado. É justamente porque eles falavam uma só língua, que eles estavam unidos. Infelizmente, essa união promoveu o fortalecimento do pecado, o que foi um grande problema. E nós vemos que eles, então, rumam para o Oriente. Essa linguagem, especialmente no capítulo 1 a 11 de Gênesis, ela já foi usada antes. Foi usada para descrever quando Adão e Eva foram expulsos do Éden e foram para o Oriente. Foi usado para descrever Caim indo em direção ao Oriente. E agora é usado, demonstrando os homens indo em direção ao Oriente e estabelecendo uma cidade. Essa linguagem ela é importante porque ela é simbólica em Gênesis. Ela é simbólica e mostra justamente esse movimento de ir para longe do Senhor. Assim como Adão e Eva foram para leste ou para o Oriente, assim como Caim também foi para o Oriente, agora a humanidade está indo para o Oriente, demonstrando esse movimento de afastamento do Senhor e dos seus propósitos. É assim que é descrita a geração dos descendentes dos filhos de Noé, que sobreviveram ao dilúvio, indo para longe do Senhor. E em direção ao Oriente, eles encontram uma planície.
na terra de Sinar, onde habitam nesse lugar. E ali estabelecem os seus projetos. E esse povo que se estabelece ali, eles justamente recusam-se a obedecer à ordem do Senhor. A semelhança de Caim, de quem eles são descendentes espirituais, como herdeiros da maldição da serpente, eles vão para o Oriente construir uma cidade e uma torre cujo seu topo alcance os céus. E qual a motivação que eles têm para construir essa cidade? Para que eles não sejam espalhados. Para que eles não sejam espalhados pela terra. Você vai se lembrar que a ordem do Senhor para Adão e Eva, que é reafirmada para Noé após o dilúvio, é: multipliquem-se e espalhem-se pela terra. Deus queria que os seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, se espalhassem, para que o reino de Deus sobre a terra também se espalhasse. Mas o que eles fizeram? Não vamos nos espalhar. Não vamos obedecer à ordem do Senhor. Ficaremos aqui, porque ficar aqui é mais seguro. Nós podemos proteger um ao outro, nós podemos criar a nossa própria sociedade, nós podemos fazer do nosso jeito. Então, existem 3 características importantes sobre essa decisão deles construírem essa cidade. Em primeiro lugar, eles estão seguindo a conduta de Caim, como eu já falei, tentando superar as dificuldades que eles encontram agora construindo uma cidade. Vocês lembram que no capítulo 4, o que Caim faz, justamente quando ele sai da presença do Senhor, é construir uma cidade. É construir para si mesmo o seu próprio refúgio. Construir para si mesmo uma forma de proteger-se, de encontrar segurança. Mas uma segurança que não vem do Senhor. Uma segurança que vem da sua própria força. Eles estão justamente tentando fazer isso, construir a sua própria segurança, manterem-se em segurança, à parte do Senhor. Em segundo lugar, eles precisam construir uma torre que seja alta o suficiente para que eles possam encontrar o caminho de volta, para que eles possam não serem espalhados, mas conseguirem retornar para a sua cidade. É interessante, quando eu era pequeno, eu não sabia andar em Niterói, né, ali no centro de Niterói. A minha referência era o prédio ali do Niterói Shopping, né? Então, eu ficava procurando a torre do Niterói Shopping, era assim que eu andava no centro de Niterói, eu ficava procurando, caramba, onde que eu consigo enxergar aqui? Porque era a torre mais alta da cidade, eu sabia me locomover, e era o que eu procurava. A ideia aqui é essa: vamos construir uma torre para que, se a gente precisar sair da nossa cidade, a gente não perca ela de vista, a gente consiga retornar. E, em terceiro lugar, essa torre alta, ela é uma torre não apenas muito grande, não é apenas um arranha-céu, mas é uma torre cujo objetivo é alcançar os céus, cujo seu topo chegue até os céus. Essa torre, a maioria dos estudiosos acredita que seja uma construção chamada de zigurate, uma espécie de construção piramidal, uma torre onde ela é meio que construída em escada, onde você tem uma espécie, quase como uma pirâmide, onde você vai escalando ela, como se tivessem degraus, onde você vai alcançando e construindo ali. Um andar é sempre superior ao outro, você tem esse aspecto piramidal ali, uma construção bastante usada na Mesopotâmia, naquela região. E o objetivo é que essas escadarias, então, pudessem fazer com que eles alcançassem o céu, mas também uma forma de que os próprios deuses pudessem descer por essas escadas e, então, trazer as suas bênçãos para os homens. Descerem, geralmente, a um templo que existia ao lado dessas torres. Então, esse é o objetivo deles. Eles desejam segurança,
eles desejam não serem espalhados e eles desejam alcançar os céus, eles desejam poder adentrar na morada celestial. Além disso, eles pretendem construir essa cidade e essa torre enorme para que eles tornem o seu nome célebre, para que eles tornem o seu nome conhecido. E é justamente esse ponto que o texto nos mostra de maneira sutil, que a intenção dessas pessoas é se colocarem em desafio ao seu Deus, é se colocarem desafiando a ordem de Deus. É tentarem ser como Deus. Justamente a tentação que Adão e Eva tiveram no jardim, quando a serpente chegou até eles. Se vocês comerem dessa fruta, vocês serão como Deus. Agora nós temos uma sociedade sendo construída com esse mesmo objetivo. Alcançaremos o céu, tornaremos o nosso nome famoso, seremos os nossos próprios deuses. Construiremos a nossa própria sociedade, do nosso jeito, da maneira que nós achamos melhor. E há algo que nós vamos aprender nas Escrituras, é que somente Deus é quem tem a prerrogativa de engrandecer o seu próprio nome. Os seres humanos não têm essa prerrogativa. Então nós vemos que a humanidade ela está mais uma vez tentando usurpar aquilo que somente Deus tem direito. Estão tentando tomar o lugar de Deus. Também é Deus quem tem a prerrogativa de engrandecer o nome do seu povo. Mas em Babel, o povo queria engrandecer o seu próprio nome. Eles queriam ser como Deus. E é irônico nós notarmos que mais à frente na história de Gênesis, no capítulo 12, nós vemos Deus fazendo uma promessa para Abraão. Qual a promessa? Tornarei o seu nome famoso. Tornarei o seu nome grande. Enquanto aquela sociedade desejava fama para si mesmo, ironicamente, depois de um tempo, Deus vai prometer justamente isso para um homem que não estava buscando isso. Para um homem que não estava buscando fama. Para um homem que não estava buscando ter o seu nome conhecido e cujo nome ficaria conhecido não por causa da sua autoexaltação, mas justamente por conta da sua confiança na palavra de Deus. Justamente o contrário da postura arrogante e autossuficiente dos habitantes de Babel. É o que nós encontramos em Abraão. Um homem que confia em Deus. Um homem que ouve a palavra de Deus. Um homem que espera em Deus. Um homem que obedece a Deus. Diferente dos moradores de Babel, que não querem saber de Deus. Rejeitam a Deus. Eles querem tornar o seu nome famoso. Mas como nós sabemos, nas páginas das Escrituras, aqueles que tentam exaltar a si mesmos são humilhados, mas aqueles que humilham a si mesmos serão exaltados. São os paradoxos das Escrituras. Então nós vemos essa sociedade tentando construir um nome para si, enquanto Deus constrói um nome para aqueles que confiam e esperam nele. O plano desses homens era frustrar o plano de Deus. Deus queria que eles se espalhassem, que a imagem de Deus fosse espalhada por todo mundo. Mas o que eles fazem é querer manter-se juntos, para desafiarem esse Deus. Em Babel, essas pessoas queriam, evidentemente, desobedecer o desígnio que Deus havia dado para a sua criação. Encham a terra, multipliquem-se, espalhem-se. Em vez disso, eles estabelecem uma cidade para se protegerem. Eles estavam buscando salvação na sua própria unidade, nos seus próprios esforços. Eles estavam tentando se manter seguros na força do seu próprio braço. E sendo um só povo, com um só idioma, a afronta deles põe em risco o plano de Deus de restaurar o seu reino sobre a face da terra.
de estabelecer o seu reino sobre a face da terra. E o que nós percebemos é que não há esperança para a humanidade quando ela está entregue a si mesma. E é muito curioso, porque, mais uma vez, aqui no texto de Babel, não há um Enoque. Aqui no texto de Babel, não há um Noé. Aqui no texto de Babel, não há um personagem que vai trazer esperança para nós. Esse personagem vai chegar depois. Mas aqui, nesse momento, o que parece é justamente que toda a humanidade foi completamente tomada por um sentimento e uma ação de se colocar contra o seu Deus. Mais uma vez, a rebeldia do coração humano sendo explicitada. Babel, então, representa a cidade dos homens. A tentativa incessante que os homens têm de estabelecerem os seus próprios reinos. Reinos seculares. Reinos aonde Deus não interfira. Reinos aonde a presença do Senhor não vai dizer o que você deve fazer, como você deve fazer, mas nós estaremos livres para agir da nossa própria maneira. Não teremos um censor, não teremos alguém para nos punir, não teremos alguém para nos censurar, não teremos alguém para dizer para nós o que devemos fazer. É a cidade dos homens, que é caracterizada pela arrogância e por uma pretensa autonomia, uma confiança nas próprias capacidades e nas suas próprias realizações. Venham, vamos construir. Venham, vamos edificar uma cidade, vamos edificar uma torre. Vamos tornar o nosso nome famoso. Nós faremos, nós construiremos. Em nenhum momento Deus é citado. Não precisamos de Deus. É o que nós vemos refletido na nossa sociedade até hoje. Que ficou fortalecido, principalmente, através de movimentos como o iluminismo e desdobramentos do iluminismo, que foi justamente o movimento do homem de dizer: não precisamos mais de Deus. Nós podemos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Não precisamos mais dos mitos, não precisamos mais das explicações fantásticas para a natureza. Nós podemos explicar do nosso próprio jeito. Nós, com o nosso esforço, com o nosso desenvolvimento, com a nossa tecnologia, com a nossa ciência, podemos definir as coisas por nós mesmos. Deus não precisa ser mais a explicação. O tempo das trevas passou, agora nós estamos na era das luzes. Não precisamos mais crer em histórias, em fábulas, em mitos. Não precisamos mais de Deus. Podemos construir uma sociedade sem Deus. É a tentativa de encontrar significado e segurança por meio dos próprios esforços. E isso vale para sociedades como a nossa em que nós vivemos, mas também vale para indivíduos. Quantos de nós tentamos construir os nossos próprios reinos no nosso próprio esforço, do nosso próprio jeito, tentando definir significados por nós mesmos, tentando trazer segurança por nós mesmos? Quantos de nós não tentamos construir as nossas famílias do nosso jeito? Quantos de nós não tentamos crescer em nosso trabalho, encontrar uma relevância na carreira do nosso jeito? Quantos de nós não queremos encontrar prazer e felicidade nessa vida do nosso jeito? Construímos os nossos próprios reinos, a nossa própria Babel,
confiando na nossa própria capacidade. Queremos, como os habitantes de Babel, usurpar o trono de Deus. Sentar no lugar que pertence somente ao Senhor. Mas o que nós vemos, meus irmãos, nesse texto, é que as tentativas humanas de construírem os seus reinos sempre serão fracassadas e serão obras inacabadas. Como nós vemos no verso 8, assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. O símbolo do fracasso do humanismo. A torre não finalizada. A torre que ficou por ser acabada. Porque os projetos humanos, construídos pela nossa própria autonomia, todos eles fracassarão. Como nós vemos, em grandes potências, grandes sociedades como Babel, que é o princípio da Babilônia, e aqui nós vamos, daqui a pouco a gente vai ver, como que, muito provavelmente, esse texto também é uma forma de ironizar a Babilônia, que se achava grande, que se achava a porta dos céus. E aqui esse texto já está mostrando que os reinos humanos, que tentam ser construídos sem a presença de Deus, todos eles fracassam. Foi assim com a Babilônia, foi assim com a Assíria, foi assim com o Império Persa, foi assim com o Império Grego, foi assim com o Império Romano. Todos os grandes impérios que rejeitam ao Senhor, toda a tentativa de construir uma sociedade sem Deus, colocando Deus de lado, fracassará. Toda a torre de Babel será deixada inacabada. Isso traz esperança para nós como cristãos. Porque sabemos que todo poder que se levanta contra o Senhor fracassará no final. Babel já simboliza para nós aquilo que Apocalipse vai dizer. Simboliza para nós todos os reinos da terra que tentam frustrar a vontade do Senhor. Até que em Apocalipse nós vemos, caiu, a Babilônia caiu. Os inimigos do Senhor foram derrotados. O reino de Deus agora será plenamente estabelecido. Essa é a esperança que nós temos. De que todas as forças que se levantam para se opor ao Senhor fracassarão. Toda a tentativa de se opor aos planos e aos desígnios do Senhor fracassarão. Mas isso se aplica à nossa vida também, meu irmão. Todas as nossas tentativas de construir a nossa vida a parte dos desígnios do Senhor também fracassarão. Também fracassarão. Será, meu irmão, que nessa noite você não está construindo uma Babel pessoal? Será que talvez você não esteja construindo em alguma área da sua vida um reino, um império, aonde você diz, isso aqui, nessa área aqui o Senhor fica de fora. Nessa área aqui eu faço do meu jeito. Nessa área aqui eu não ouvirei o Senhor. Eu seguirei a autonomia do meu coração. E talvez você já esteja começando a perceber e vendo as suas torres ruindo. Porque é isso que acontece quando nós tentamos fazer as nossas construções com base na nossa própria força, nos nossos próprios projetos e deixamos de lado a vontade de Deus. Os nossos projetos pessoais fracassarão se nós não colocamos eles diante do Senhor. Provérbios já nos diz isso. O coração dos homens traçam planos, mas no fim quem dá a última palavra é o Senhor.
Por isso, meu irmão, não tente construir a sua vida longe de Deus. Não tente construir um império longe de Deus. Porque muito provavelmente, em algum momento, essa torre irá ruir. Pode ser o seu casamento, pode ser o seu trabalho, pode ser seus relacionamentos, a criação dos seus filhos. Não tente fazer do seu próprio jeito. Não tente criar o seu próprio reino, mas confie no Senhor, porque os projetos humanos, todos eles fracassarão. De Babel a Babilônia, até os nossos próprios planos que nós fazemos e queremos deixar o Senhor de lado. Nada pode frustrar o desígnio do Senhor. Então, abandone as suas tentativas de construir a sua própria Babel. E é isso que nós vemos no verso 5. Então, o Senhor desce. O que é uma grande ironia. Há uma grande ironia. O texto ele é escrito de maneira a descrever para nós tudo isso como uma grande piada. Deus ele precisa descer do seu trono para poder ver a cidade e a torre, a suposta torre que chegaria até os céus. Perceba, o texto quer nos mostrar que essa torre tão grande, ela é tão grande que Deus ele precisa descer, ele precisa sair do seu trono para poder ver essa grandíssima construção, completamente irrelevante. Essa é a ironia do texto. Deus precisa sair do seu lugar para ver aquilo que na cabeça dos homens seria algo grandioso, seria algo incrível, seria algo maravilhoso, seria uma construção faraônica. É como se Deus estivesse lá no céu e falando, cadê isso tão grandioso que eles estão construindo? Cadê a glória da construção deles? Eu preciso sair do meu trono, eu preciso descer. E aqui há uma conversa, né? Alguns indicam indícios da Trindade, outros indicam que Deus está falando com a corte celeste, mas ele vai. E ele desce para escarnecer dessa suposta pretensão humana quanto à sua capacidade de construir coisas grandiosas. Esse trecho é um escárnio das nossas pretensões, de acharmos que podemos construir coisas grandes. Quantos e quantos homens não tentaram fazer o seu nome famoso? Quantas e quantas sociedades não tentaram ser grandiosas? E hoje, a gente mal consegue encontrar escavações, resquícios arqueológicos dessas grandes civilizações do passado, que juraram que jamais seriam abaladas. Mas foram, caíram. Todo grande império cai. Nós olhamos hoje para o cenário atual, para o cenário político, para o cenário internacional, e a gente vê os grandes impérios atuais, Estados Unidos, China, Rússia. Todos eles passarão, meus irmãos. Todos eles passarão. Nenhum deles ficará de pé. Porque a nossa tentativa de criar as coisas grandiosas não passa de algo, de uma piada diante de Deus. E, assim como na narrativa da criação e do dilúvio, nós temos aqui uma espécie de apologética também, principalmente aos povos ali da Mesopotâmia. É uma refutação aos conceitos pagãos da Babilônia, sobre a origem da Babilônia, de que Babilônia tinha sido construída pelos deuses, inclusive o texto diz, não foi os homens que construíram, meros mortais. Não foram os deuses que construíram a poderosíssima Babilônia. A história da Torre de Babel é uma sátira das alegações desse grande reino, que se dizia o centro da civilização, que dizia que o seu templo, em formato de torre, era o portão do céu, e daí vem o nome Babilônia. Mas,
Para os hebreus, a mesma palavra que é usada para descrever a Babilônia, que aqui é Babel, não significa o portão dos deuses, como eles achavam, mas é a tradução de confusão, insensatez. Longe de alcançar o topo do céu, o templo que eles haviam construído era tão pequeno que Deus precisa descer. Deus precisa se esforçar para ver o templo deles, a construção tão grandiosa. E então, em Babel, o Senhor frustra os esforços humanos de edificarem uma cidade em que não havia lugar para ele. O juízo divino vem causando divisão entre a humanidade. Eles estavam unidos por causa do pecado. E Deus agora precisa separá-los, dividi-los. Aquilo que antes era a demonstração da sua força e da sua unidade, vai ser justamente o que fará com que eles se espalhem, sendo forçados a cumprir o propósito de Deus, de se espalharem pela face da terra. E o Senhor diz, isso é apenas o começo. Não haverá restrição para tudo o que eles planejam fazer, no verso 6. No verso 7, agora é Deus que fala, venham, vamos nós confundir a língua deles, para que eles não entendam mais uns aos outros, para que essa unidade seja desfeita. A ideia aqui de não há restrição para tudo que eles planejam fazer é que eles estão totalmente concordes, eles estão unidos, toda a humanidade estava unida nesse desafio contra Deus. Como eu falei, não há a presença de um justo, o texto não descreve para nós um Noé, não há um Enoque, não há um Sete, não. Todos estão unidos, vamos nos rebelar contra o Senhor. Isso leva à preocupação do Senhor, é apenas o começo. Se o povo conseguir afrontar a Deus agora, o que virá depois? O que mais eles farão? O que mais o coração deles, que está sempre maquinando mal, fará? Então, ao mesmo tempo em que a divisão das línguas é um juízo, também é a graça de Deus, impedindo que essa maldade reinasse ainda mais por conta dessa unidade. E eles tentam desobedecer à vontade de Deus para não serem espalhados pela terra. E por conta da desobediência deles, Deus faz vir sobre eles justamente o que eles não queriam. Eles não queriam ser espalhados. E o que o Senhor faz é espalhar eles pela terra. Isso aqui também traz uma verdade para nós importante. Que até mesmo por meio dos nossos pecados, Deus realizará os seus propósitos. Nós não temos poder para frustrar os planos do Senhor. Nós não temos capacidade de frustrar os planos do Senhor. Aquela sociedade tentou se rebelar contra o Senhor e dizer, não vamos ser espalhados pela face da terra. E o Senhor falou, vocês vão ser espalhados pela face da terra. Nós expomos Jonas há pouco tempo atrás. E nós vimos isso acontecendo com Jonas também. Jonas vira e diz, eu não farei a vontade do Senhor. E Deus vira e fala, você vai fazer a minha vontade. Porque não é possível frustrar a vontade do Senhor. Nós podemos tentar. Mas é impossível. Os planos de Deus não podem ser frustrados. A nossa maldade, a nossa tolice, o nosso pecado não podem impedir Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer. Agindo o Senhor, quem impedirá? E isso é um grande conforto para nós como povo de Deus. É o que Paulo vai dizer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque nada, nem a altura, nem a profundidade, nem os poderes, nem a espada, nem a morte, nada pode nos separar do Senhor. Nada pode levar para longe do Senhor aqueles a quem Ele comprou com o seu sangue.
Nada pode nos afastar do Senhor. Os seus propósitos não podem ser frustrados. Por mais que às vezes nós olhemos para a situação do mundo e talvez a gente pense, rapaz, mas parece que os planos de Deus foram frustrados. Não, meus irmãos. Nada do que nós vemos acontecendo no presente não foi antes previsto pelo Senhor. Mas nós já sabemos o final da história. Graças a Deus, nós temos o final da história. E no final da história, nós vemos uma outra cidade. Uma cidade não construída pelas mãos dos homens. Uma cidade cujo o arquiteto é Deus. Que ela virá e triunfará. Na Bíblia, nós somos apresentados a um outro conceito de cidade. A cidade de Deus. Que ao contrário do orgulho, da arrogância, da prepotência, da autoconfiança, essa cidade é caracterizada pela confiança humilde no Senhor. A palavra de Deus descreve ela como a Jerusalém celeste, que se opõe aos reinos desse mundo. Em contraste com Babel, que representa essa autonomia e o poder humano, a Jerusalém celeste representa a cidade em que o povo de Deus coloca a sua segurança em Deus, coloca a sua esperança no Senhor. Enquanto Babel representa aqueles que colocam a esperança em si mesmos e na sua força, na sua capacidade, nos seus projetos, a Jerusalém do alto representa aqueles que reconhecem que as nossas forças, os nossos projetos, as nossas capacidades, todas elas estão falidas. A nossa capacidade não pode nos proteger. O nosso braço não pode nos livrar. E por isso nós confiamos no Senhor, a nossa segurança está no Senhor, nós ouvimos o Senhor, nós obedecemos ao Senhor. Essa é a Jerusalém do alto. Nessa cidade habita um povo que não busca a sua própria glória, que não está buscando tornar o seu nome famoso, mas está buscando tornar o nome de outro famoso. O nome de Cristo. Uma cidade que não busca a sua própria glória, porque inclusive segue o modelo do seu próprio rei, conforme o próprio Paulo escreve para nós em Filipenses capítulo 2, que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É Deus quem dá um nome para Cristo, que torna o nome de Jesus famoso, e é esse nome que o povo de Deus é chamado a tornar conhecido na face de toda a terra. Não o seu próprio nome, mas o nome do Cordeiro, o nome de Cristo. Enquanto Babel representa para nós os homens desejosos de subirem e alcançarem o céu com a sua própria força, a Jerusalém é que desce do alto, porque tem um rei que, sendo Deus, escolheu se fazer homem. Que, sendo Deus, escolheu descer. Enquanto Babel representa a tentativa dos homens de se fazerem Deus, o próprio Deus é quem escolhe se fazer homem para a nossa salvação, para que nós possamos habitar com Ele, ou melhor, para que Ele possa habitar conosco, o que se concretizará no fim dos tempos. Essa cidade, a cidade de Deus, é a cidade dos que humilham a si mesmo, ao invés de exaltarem a si mesmo, dos que não confiam na sua própria sabedoria e nem na sua própria engenhosidade. É a cidade daqueles que são como Abraão, que vai ser descrito mais para frente, cujo autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 10, nos diz que Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Já, logo em seguida, nós temos um personagem que desejaria não a cidade dos homens, mas almejaria por essa cidade superior,
por essa pátria superior, que almejaria aquela cidade que não é encontrada entre os homens. É a cidade daqueles que abraçam o convite da fé, de não confiarem em si mesmos, mas de irem em direção, em obediência ao chamado de Deus, para um lugar que nós não conhecemos, como Abraão saiu da sua terra, sem saber para onde Deus o levaria. Como Deus vira para ele e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse é o chamado da fé. Você dá um cheque em branco nas mãos do Senhor. E ele diz assim: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Qual terra, Senhor? Vai para a terra que eu te mostrarei. Quando você chegar lá, você vai saber que terra é. Para nossa surpresa, quando Abraão chega na terra, há fome nela. Mas esse é assunto para quando a gente chegar em Abraão. Enquanto isso, a gente caminha aqui. Mas esse é o chamado que Abraão obedece, de ir para um lugar que ele não conhece, de ir para uma terra que ele não sabe qual é, em direção ao desconhecido, mas em obediência à voz que o chama. Esse é o chamado de todos aqueles que são convocados a habitarem nessa cidade. De sabermos que, se estamos com Cristo, já não temos mais cidadania em nenhum lugar dessa terra. Não encontraremos repouso para nossa alma em nenhum lugar, aqui na cidade dos homens. É se sentir inadequado, é se sentir como não pertencente a esse lugar. Caminhando para alcançar esse lugar que o Senhor diz: vem, não para onde você quer. Vem não para onde você acha melhor. Vem não para onde você tem a convicção de que é o melhor para você, mas vem para o lugar que eu vou te mostrar. Esse é o chamado da fé. O chamado de crer antes de ver. O chamado de confiar em coisas que nós não conseguimos contemplar com os nossos olhos. De esperar uma cidade que nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Você não pode comprar uma passagem de avião para ela hoje. Você tem que esperar com confiança no Senhor, de que um dia essa cidade virá e de que um dia nós estaremos com Ele. Esse é o chamado que Hebreus vai dizer daqueles que desejam uma pátria superior. Isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. A cidade que nós somos chamados a possuir. Esta é a cidade que nós começamos o culto dessa noite falando sobre ela. E a qual nós esperamos pela fé. Essa nova Jerusalém que descerá do alto, da parte de Deus, construída não por homens, aonde o próprio Deus habitará no meio do seu povo, e aonde não haverá mais choro nem lágrima, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa é a cidade para a qual eu e você somos chamados para arrumar. Não a cidade da autoconfiança, daqueles que confiam na sua própria força, mas naqueles que já entenderam que estão falidos e que confiam no Senhor, no seu chamado, na sua voz. A cidade que esperamos pela fé, que não se concretizou ainda entre nós, mas já começou a ser estabelecida no nosso meio. Você sabe quando essa cidade começou a ser estabelecida em nosso meio? O profeta Sofonias, no capítulo 3, verso 9, ele ansiava pelo dia em que as nações seriam restauradas e teriam seus lábios puros para servirem ao Senhor. E o Senhor, por meio do profeta Sofonias, diz o seguinte: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Sabe quando essa profecia começa a se realizar?
no dia de Pentecostes, quando o Senhor derrama o seu Espírito. E pessoas de diferentes nações começam a ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua. O autor, Lucas, o autor de Atos, descreve a descida do Espírito Santo, justamente para nos mostrar que naquele momento a maldição de Babel estava começando a ser revertida. Estava em Jerusalém gente de todas as nações, ele faz questão de descrever gente de todos os povos. E quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e eles começam a falar, as pessoas começam a entender na sua própria língua. Que loucura é essa? Como é que esses homens galileus, que nunca saíram dessa terra, estão falando na minha língua? E eu estou entendendo. Porque Deus estava concedendo ao povo que eles pudessem ouvir uns aos outros novamente. O que resultou numa espantosa unidade entre aquelas pessoas que vinham de diferentes nações. Agora elas estavam unidas mais uma vez, não por causa do seu pecado, mas por causa da ação do Senhor em seus corações por meio do Espírito Santo. Para o povo de Cristo, Pentecoste reverteu o juízo de Babel. E perceba que o Espírito Santo ele não acaba com as diversidades das línguas, mas ele possibilita a compreensão entre as pessoas. Agora eles podem se entender verdadeiramente. Não mais para caminharem e planejarem contra o Senhor, mas para ouvirem as grandezas do Senhor e se submeterem ao Senhor por meio da obra de Cristo. Por meio do Espírito Santo, nós podemos ouvir e nós podemos entender uns aos outros e nós podemos nos sacrificar em amor uns pelos outros. Porque a verdadeira unidade, ela não pode ser fruto do esforço humano. A verdadeira unidade entre as pessoas, ela é sobrenatural e providenciada pelo Espírito Santo. E assim deve ser na igreja também, meus irmãos. Aquilo que nos une não é o que nós podemos construir com a força do nosso braço. Aquilo que nos une um ao outro não deve ser os nossos métodos, não deve ser a nossa engenhosidade de conseguir trazer as pessoas, mas o que deve unir a igreja é a presença sobrenatural do Espírito Santo, que é capaz de unir aqueles que são diferentes. Essa é a unidade que nós buscamos, que foi perdida em Babel, mas que começa a ser restaurada em Cristo com a descida do Espírito e que será concretizada plenamente quando a Jerusalém do Alto descer, para finalmente acabar com toda a divisão. Então é lá que deve repousar a nossa segurança, meus irmãos. Não nas cidades e nas torres construídas pelos homens. Não nas nações e na força dos seus exércitos. Não na sabedoria e na capacidade dos homens. Mas no Senhor Deus que nos guarda. A nossa segurança não repousa na força do nosso braço, na nossa sabedoria, na capacidade que nós temos de construir reinos pessoais, mas repousa exclusivamente no Deus que é soberano sobre todas as coisas e que cumpre os seus propósitos. E a esse Deus nós somos chamados a nos render em total humildade e entrega, a colocar a nossa esperança em Cristo e na cidade que um dia descerá dos céus, a Jerusalém celeste. É nela que colocamos a nossa esperança. Não em nada que possamos construir, não em nada que os homens possam construir, não nas cidades humanas, mas no Senhor
e na esperança dessa cidade que não vemos hoje, mas que temos a certeza de que um dia será plenamente estabelecida no nosso meio, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Se você crê nisso, eu quero te convidar a se colocar de pé, e nós vamos orar ao Senhor. Após essa oração, estará encerrado o nosso culto. E que você se lembre que a sua confiança esteja nessa cidade. Senhor, nessa noite nós queremos colocar-nos diante de Ti. Em primeiro lugar, confessando ao Senhor todas as nossas vãs tentativas que nós temos de construir as nossas próprias babéis, de estabelecermos os nossos próprios reinos, Senhor, na força do nosso braço, na nossa própria inteligência, na nossa própria pretensão de que nós sabemos o que é melhor, de buscarmos grandeza ao nosso próprio nome, de tentarmos fazer do nosso próprio jeito, seguindo a tolice do nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, por tantas das vezes que queremos construir impérios aonde o Senhor é deixado do lado de fora. Queremos construir torres para nós mesmos, quando somos chamados para construir um nome para o Senhor, para tornar o seu nome famoso. Tantas das vezes em que tentamos exaltar a nós mesmos, quanto a Tua palavra diz que o Senhor dá graça àqueles que se humilham e que confiam no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a abandonarmos todas as nossas tentativas de construirmos a nossa vida longe do Senhor. E ajuda-nos a, como Abraão, ouvirmos ao chamado da fé para essa pátria, essa cidade que os nossos olhos não veem. Mas sabemos que podemos confiar porque aquele que nos chama é fiel. Ajuda-nos a entregarmos a nossa vida completamente ao Senhor, mesmo quando parece que aquilo que o Senhor está nos pedindo parece não fazer sentido. Ajuda-nos a confiarmos e termos fé, de escutarmos a Tua voz e nos submetermos a ela com convicção, em obediência, por meio de Cristo Jesus, que nos capacita a obedecermos plenamente à voz do Senhor. Por meio do Teu Espírito, que nos ajuda, que nos guia, que nos fortalece, que nos leva a toda a verdade. E perdoa-nos também, Senhor, tantas das vezes em que nós confiamos e colocamos a nossa esperança em reinos construídos pelos homens. Colocamos a nossa esperança e a nossa convicção no poder do homem, nos ídolos. Perdoa-nos, Senhor. E ajuda-nos a esperarmos pela Jerusalém do alto. Sabendo que por meio de Cristo, aquele a quem o Senhor deu um nome que está acima de todo nome, nós temos a redenção. E nós podemos habitar nessa cidade por meio dele. Nós habitaremos com o Senhor na Nova Jerusalém, não por causa do nosso esforço, mas por causa de Cristo. E que o Senhor nos leve a confiar nele, a depositar nele a nossa confiança, a abrirmos mão da nossa autonomia, porque reconhecemos que os nossos projetos, todos eles estão fadados ao fracasso. Por isso tem misericórdia de nós, Senhor, e nos leve a colocarmos a nossa esperança na cidade que tem por arquiteto o próprio Deus. Porque os Teus planos, Senhor, não podem ser frustrados. E é nos Teus planos que nós queremos viver. É debaixo da Tua vontade que nós queremos viver. É guiados pelo Teu Espírito que nós queremos viver. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Dá-nos graça. E guia-nos pela Tua vontade. E faz-nos almejar, Senhor, por essa cidade. Faz-nos almejar pelo dia em que ela virá do alto, como uma noiva ataviada, preparada para o seu povo.
no dia em que estaremos na Tua presença e o veremos face a face. Faz-nos ansiar por esse dia, Senhor. Faz-nos desejar essa cidade. Faz-nos reconhecer que somos peregrinos aqui e que o nosso coração não encontre mais repouso em nenhum lugar que essa terra pode nos oferecer, Senhor. E que por isso possamos almejar por essa pátria, até que nós possamos ir nos encontrar com o Senhor, ou até que o Senhor volte para nos buscar. Que os nossos corações desejem habitar nessa cidade, junto do Senhor. Que o Senhor nos abençoe ao longo dessa semana e que possamos lembrar que somos peregrinos, que somos teus e a nossa cidade não está aqui. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repousem em cada coração, não somente hoje, mas para todo sempre. Aqueles que creem, digam amém e amém.